Olá a todos, cá estou eu. Vou receber uma mensagem, esperem aí. Minha filha. Ora bem, os óculos já tenho há muito tempo. Eles são mais fixos para pôr a boca. Ora bem, vamos lá então, Duarte. Estou a fazer este vídeo. Vou já começar, que tem que ser muito curto. Porquê? Porque é para transmitir uma mensagem muito importante para eu ter vindo vestido de verde. Verde e amarelo, eu tenho amarelo também. E azul, os óculos. Que é uma mensagem que me diz muito respeito a mim, porque, pronto, vai entrar aí junho, é o meu mês 6, e o 6, o 9 e o 11, para mim, sempre tiveram muito significado. Antes de mais, olá a todos, um beijinho, um abraço para todos. Para quem me acompanha mais um bocadinho, já sabe o que é que isto quer dizer. Mas eu no fim digo, volto a dizer, ou mando só um beijinho. Mas, Duarte, não te percas, porque isto tem que ser curto. Ora bem, a mensagem, a principal mensagem que eu quero transmitir hoje, que é só uma, poderei-me alongar um bocadinho para abrir um bocadinho só, é assim. Eu acabei o livro. Se me tivessem dado mais tempo, continuava a escrever para o livro, porque estão sempre a chegar informações novas e pronto. Então, eu acabei o livro a 25 de janeiro. Já o livro, já tinha mandado o livro, né, os capítulos todos, pastas, 75 capítulos, porque depois tive a ajuda do meu sócio e aquilo aumentou e foram muitos insights, ainda bem, uma contribuição fantástica dele. O conteúdo dos 69 capítulos ele não tocou em nada, pronto, foi um compromisso só energético nosso, nem falado. Ele depois, se eu não tivesse o meu sócio, né, isto não tinha ido para a frente. Tinha, mas não com a grandeza que acabou por estar lá bem explícito, que reflete o preço. Portanto, a mensagem principal que eu quero transmitir é assim: eu acabei o livro, volta entre 20 e 25 de janeiro. Já o livro estava no proofreading, um homem fantástico, uma pessoa fantástica. Um grande abraço para ele. Eu sei que aquilo tocou-lhe, eu sei. E ele também sabe. Um homem fantástico, uma energia fabulosa. E não me quero alongar sobre isso. Já o livro estava no proofreading e eu de vez em quando ainda fazia mais atualizações. Porquê? Porque quando o livro vai para ser revisto pelo proofreading, é assim que se diz, eu nem sabia esse termo, depois ele faz questões e essas coisas todas e depois tem que ser tudo bem esclarecido, né? Porque se quem está a corrigir o livro não entende a mensagem, questiona, e aquilo deu bastante trabalho. Aí ele, vejam lá, 75 capítulos, mensagens difíceis de absorver, e portanto foi uma maratona até 15 de fevereiro, mais ou menos, 15 de fevereiro. Todos os dias a gente estava em contacto e pronto. Portanto, eu acabei o livro volta de 25 de janeiro e é esta a mensagem que eu quero transmitir para esclarecer tudo, certo? Que é para não haver dúvidas
mais dúvidas. E, portanto, foi mais ou menos entre 20 e 25 de janeiro que eu conheci a minha outra metade, certo? E, portanto, aquilo que eu já disse lá atrás, mas quero voltar a reforçar. Porquê? Porque eu só acabei o livro quase em final de janeiro, porque quanto mais dias me dessem, mais coisas eu ia acrescentando. E como ele ia capítulo, começou pelo meio e essas coisas, cada um tem o seu sistema, e eu respeito isso. Ele começou a corrigir o livro pelo meio, não tem o seu sistema, e portanto eu acabei o livro praticamente em 30 de janeiro de 2025. Isto é para transmitir uma mensagem muito importante, para esclarecer tudo, porque andam aí umas energias que não me agradam, certo? Caminho verde, cá para trás, lá, calças meias verdes, já eram mais verdes um bocadinho. E portanto, foi quando eu conheci a minha outra metade. Quero deixar isto bem claro. É uma pessoa que eu gosto muito e, portanto, não quero deixar aqui nada a pairar no ar. Que fique bem explícito. Eu tenho uma pessoa que é a minha outra metade, que, no fundo, que é... Eu escrevi o livro para a encontrar e só a encontrei e tive a certeza absoluta disso. Agora, depois a gente se consegue entender, isso são outros assuntos. Quero esclarecer isto para não deixar dúvidas a ninguém. Tanto volta de 30 de janeiro de 2025. Portanto, não quero que haja confusão nenhuma a esse respeito. As pessoas, minha filha, as pessoas, eu assumo as minhas coisas, cada pessoa assume aquilo que tem que assumir. E eu não me meto, não me interfiro nas energias das outras pessoas, muito menos em adultos. E daqui a bocado eu vou explicar porque eu estou a dizer isto. Não sei se vocês acompanharam ou não, mas eu tenho alguma dificuldade em olhar nos olhos dos adultos. Muita dificuldade. O meu sócio chama-me disléxico na leitura, mas isso não impediu de eu escrever um livro. Eu explico isso lá da leitura, que eu tenho uma dislexia na leitura. O meu cérebro adianta-se, se vocês tiverem a curiosidade de ver isso, um vídeo que eu fiz, lá explico. E, portanto, lá estou eu, portanto, mas porque é importante passar esta mensagem, que é a primeira mensagem que eu quero passar, não me quero alongar, eu vou só explicar o porquê de estar a fazer este vídeo. E, portanto, vai entrar, hoje é dia 30, né? Já eu vou pôr os meus óculos, é dia 30, né? Nem sei se é maio, junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, maio é 31. E, portanto, ainda tenho mais um dia. Mas pode ser que o edite amanhã e lance amanhã. Sábado. Mas não. Vou fazer uns cortes no vídeo, para ele ficar mais curtinho. Reduzir a mensagem, para as pessoas não se fartarem, sempre tudo a correr. Isto é tão engraçado. Tudo que passa dos 40 segundos já é muito. Está bem, pronto. Mas eu quero aqui deixar... Isto só tem mais graduação, até vejo melhor. Portanto, não haver nenhuma confusão na cabeça de certas pessoas. Eu sou um homem, sinto-me comprometido, ok? Tenho uma energia feminina que me identifico muito, que vem da minha pertinho, ali, de outras vidas, não interessa.
E portanto não quero que haja aqui nenhuma confusão. Encontrei-a no final de janeiro. Pronto. E não quero estar aqui a alimentar polémicas nem nada. Quero já deixar isto bem claro, que é para não criarem certas ilusões. Eu sei para quem estou a falar. Ok? E pronto, é só isso. É essa a mensagem que eu quero transmitir. Outra mensagem. Eu fiz uma pausa nos shorts, porque tive tantos anos atrás de um balcão, 20 e tal anos, atrás de um balcão, desde os meus 14, 15 anos. Fui obrigado. Explico lá isso no livro. E portanto, sei um bocadinho, vou abrir aqui um bocadinho a cortina, que o sol já não está a dar. Dê bem a luz nos olhos, do sol amarelo, que eu gosto bem do amarelo, vocês já devem saber, se não sabem, passam a saber. Decidi fazer uma pausazinha nos shorts, também para não estar a bombardear. Isto é tudo um truque comercial. Muitos anos, como estava a dizer, atrás de um balcão e sei bem como as coisas funcionam. E muito mais nesta sociedade que lá para trás usa e deita fora. E portanto, falei com o meu sócio, chegámos a um acordo. Aliás, até foi ele que me aconselhou. E o meu sócio é aquela parte que está lá para me provocar, para... Eu estive com ele ontem outra vez, quinta-feira. Fizemos lá uma obra de arte. Ele sabe do que estou a falar. E fiz uma pausazinha nos shorts. O que é que aconteceu? Como eu acabei por ter mais tempo para mim, né? Deixei de fazer os shorts, tenho shorts até em privado, já prontos para lançar, mas decidi parar um bocadinho, também para criar uma certa ansiedade e me bombardear sempre da mesma forma. Isto também passar uma mensagem para quem está dentro deste mundo do virtual, que é importante. Temos que saber jogar com as coisas, não é? Podemos estar, às vezes o que eu tenho visto, às vezes o que demora mais tempo é o que as pessoas procuram mais, não é? A tal ansiedade. O que é que vai dizer agora? Pronto, então eu vou fazer uma pausa, já tinha dito isso. Vou fazer mais um vídeo. Lá está. Já falei com o meu sócio, é por isso que estou a fazer este vídeo. Não iria fazer sem falar com ele primeiro, sem lhe dar conhecimento e ele pôr as suas questões e essas coisas todas. E eu responder e ver outro ponto de vista. Porque isso é que é uma verdadeira sociedade, independentemente se está escrito ou não, volto a dizer. E portanto vou fazer só mais um vídeo, talvez esta semana, não sei como é que as coisas vão, sei mais ou menos, mas pronto. Para esclarecer o resto da conversa. Até escrevi para aqui um papel. Porquê? Como a nossa intenção, desde o início, sempre foi a comunidade EINAT, que é uma comunidade não só espiritual, não, é com todo tipo de pessoas, psicólogos, psiquiatras, leituras de tarô, mediunidade, seja o que for, não interessa. Mas tem é que vibrar na energia correta, isso é que foi sempre aquilo que nós desejamos de início, e quem for entrando vai ter sempre essa função de saber e de decidir se entra mais alguém ou se não entra, não é? Seriar, não vou só se fosse ser eu. Conforme a comunidade for crescendo, a responsabilidade não é só minha, é de todos. Isso é que é uma verdadeira comunidade. Eu não quero dinheiro, quero lá saber do dinheiro.
como digo, moedas, vão e vêm. Então, eu vou fazer um vídeo para explicar um bocadinho isto, porque eu vou abrir agora, brevemente, o meu lado, não é espiritual, não posso dizer espiritual. Porquê? Porque isto envolve leis e eu estou muito bem acompanhado, ainda não falei com ela, a minha advogada, uma mulher, eu gosto muito dela, tem-me sempre aconselhado muito bem, já há muitos anos, é aquela voz que eu preciso, né? E ainda não falei com ela, e portanto não vou aqui abrir muito, é só aqui algumas palavras, que é, eu vou abrir a comunidade, isto foi uma visão, daí o título do vídeo Visões, foi uma visão que eu tive há 3 anos atrás, forte, bateu aqui, andei com ela durante 15 dias, um mês, não sei, não há tempo, agora já não. Depois aprimor o tempo quando for escrever o segundo livro. Isto, volto a dizer, eu não digo as coisas só por dizer. Nunca. Lá está o meu discurso. Dando temas e já sei, quem acompanha mais um bocadinho sabe porquê. Isto está a ficar escuro ou sou eu que cada vez estou mais velho. Ora bem, vou abrir a comunidade em NAT. Vou ser eu o primeiro a abri-la. Eu falei com o meu sócio para dar a indicação que eu não... Isto é uma coisa verdadeira, é para continuar, é para seguir. E portanto eu vou-me abrir, mas não vou abrir para pessoas adultas, como eu expliquei há bocado, que eu tenho muita dificuldade em olhar nos olhos de pessoas adultas. Não sei porquê, se vocês viram os vídeos para trás, entendem um bocadinho. Até com o meu sócio eu tenho dificuldade de olhar nos olhos dele, e ele sabe porquê, ele respeita-me, eu respeito, e relação maravilhosa. E portanto, aqui umas palavras bem medidas, antes de falar com a minha advogada. Vou-me vocacionar, não para pessoas adultas, porque depois a comunidade vai crescer. Isso é outra visão que eu tenho. Já tive muito lá atrás, quando comecei a escrever o livro, em 19 de agosto, as pessoas não me entenderam. Pronto, não interessa. A comunidade vai crescer, todo tipo de filosofias, desde que vibre no tal amor divino, está tudo aberto. E, portanto, eu vou ser o primeiro a abrir-me na comunidade para orientação motivacional, estou a medir as palavras para não haja qualquer dúvida, mentoria de bem-estar emocional, reforço da autoestima. O meu livro fala essencialmente na autoestima. O livro é autoestima. Agora, não me vou vocacionar com os adultos. Não. Eu já expliquei porquê. E posso explicar, e tenho muitas razões de não me vocacionar para os adultos. Homens, mulheres, não interessa. Até outros géneros. Porque os há. E eu, como professor, sei do que falo. Equipava-me quando ia para a natação também para mostrar que os alunos não tinham que ter vergonha, essas coisas todas, e equipavam com eles no início até se assustavam com as tatuagens, as costas todas tatuadas, mas também tinha uma mensagem para passar a respeito. No fundo, um coach, treinador, minha profissão era, ou ainda continua a ser, né? Não continuam a pagar, professor de educação física, portanto, um coach emocional. Mas vou-me dedicar só até jovens e crianças e jovens até aos 16 anos. 16 anos. Poderei abrir algumas exceções, que eu já vi isso.
Mas pronto. No fundo, um coach emocional. Não tem nada a ver com psicologia, psiquiatria, não. Espero um dia ter, eu sei para quem estou a falar, e essa pessoa, se ouvir o meu vídeo, que eu acho que vai ouvir, sabe que a mensagem é para ela. Poderei um dia mais tarde ter na comunidade, mais tarde ou mais breve, depende da noção do tempo, ter psicólogos, ou um psicólogo, psiquiatras, pronto. A comunidade é isso. Para quê? Porque se eu sentir as crianças ou os jovens que eu estou como coach emocional, coach, treinador, né? Treinador, poder orientá-los. Se tiver alguém dentro da comunidade em quem confio, né? E sei como vibra, poder dar uma opinião, olha, tenho aqui esta. Né? Depois a pessoa, os pais, os encarregados de educação, os responsáveis pelo jovem ou pela criança, poderem, se entenderem, encaminhar para ali. Pronto. Abri um bocadinho. Porquê? Porque eu breve vou expor isso, claramente. Tentar dar no meu tal outro salto de fé, mais um salto de fé, tentar desvincular-me da escola, não é? De quem me paga. Sempre foi esse o meu objetivo desde que eu comecei a escrever o livro, desvincular-me, não só com os benefícios da venda do livro, não é? Mas também eu tenho uma responsabilidade, e esta pausa que eu fiz nos vídeos, ainda hoje disse ao meu sócio, que eu pensava que ia relaxar, que ia descansar, até estou cansado, tenho dormido bem, mas as olheiras, porque foi tanta a informação desta pausa que eu fiz no computador, foi tanta a informação que recebi, preciso, no fundo só veio reforçar aquilo que eu já sabia. Já tinha tido as tais visões antes. Desculpem. Mas lá está. Somos todos iguais. Continuo a dizer, somos todos iguais. Somos influenciados por energias, todo tipo de energias. Ninguém está imune. Pode tomar os banhos de essências naturais, como eu tomo, ou de sal, ou fumar tudo, ou fazer lá as rezas que quiser, mas é máquio. Eu também o tenho, toda a gente o tem. Só quando a gente senta aqui dentro e vê que não dá para voltar para trás, eu explico isto lá no livro, né? As visões. Porquê? As visões. E porque é o título do vídeo, das visões. Todos nós, toda a gente, toda a humanidade, se não forem reptilianos e por aí fora, toda a humanidade. Quero chamar aqui a atenção uma coisa que é importante, porque às vezes podem ter interpretado as minhas palavras de forma errada no último vídeo. Há muitos poucos seres não humanos encarnados neste planeta, certo? Na superfície. E os que há são poucos, são muitos comparado com a população mundial, 8,2 mil milhões, que eu agora já sei dizer, quase 8,3 mil milhões, muito poucos, uma porcentagem pequena. Eles influenciam noutros planos, que eles sabem bem que nos outros planos influenciam mais energeticamente do que... Portanto, há poucos extraterrestres aqui, certo? Aqui a viver connosco. Pronto, vou passar esta mensagem que é importante. Às vezes as pessoas podem pensar que é só lagartos, é só isto, só aquilo. Não. E estão... Nem sei se devia dizer isto, mas estão mais focados, estão mais localizados, não é focados, localizados
perto das costas. Né? Eu vi mais ou menos aonde, mas o que eu vejo não interessa. Cada um vê a sua maneira. Os lagartos gostam muito de sol. Pronto, não me adianto sobre isto. Outra coisa. Já está, já falei. E portanto, porque é importante, a primeira mensagem é muito importante, fique bem claro para quem me ouve. Eu tenho uma relação, íntima com uma pessoa que a conheci no final de janeiro de 2025 e, portanto, não quero interferências. Acabou. Certo? E acabou. As pessoas, claro. Porquê é que eu me vou ligar não a adultos? Porquê? Porquê é que eu não me vou ligar a adultos? Porque há pessoas muito mais competentes, mas muito mais competentes do que eu para lidar. Não, gosto, tenho que ver alguma coisa, senão não consigo falar. Muito mais competentes do que eu para lidar com energias de pessoas adultas. Mas muito mais, não tem nada a ver. Ok? E portanto, espero ter essas pessoas, algumas dessas pessoas, 0,00001 na comunidade que eu estou a tentar criar, que não é minha, não é minha. Conforme forem entrando para a comunidade INAT, a partir do momento que entra mais um, já tem um voto da matéria igualzinho ao meu. As primeiras decisões será de mim e do meu sócio. E depois, conforme vou entrando, tem assento, o voto é igual. Não há distinção. Porquê? Porque fazer distinção entre pessoas é uma estupidez. A partir do momento que a gente assume um compromisso para levar até o fim, até que a pessoa decida assim, olha, eu afasto, vou sair, sim senhor, tudo bem. Assim como eu, vai chegar um dia em que eu vou dizer assim, meus amigos, vou-me embora, vou-me afastar. Eu sei disso, pus lá no livro. Não sei, pus no se vocês soubessem quantas páginas eu escrevi para chegar às 280 que estão no livro, escrevi, e algumas pessoas têm que eu partilhei, né? Sabem disso. Claro que depois eu retirei do livro, né? Que eram assuntos mais relacionados com a empresa, com a comunidade. Não era assunto para o verdadeiro livro. A mensagem que eu queria passar era tentar arranjar pessoas que vibrassem na energia cristalina. Mas a decisão das pessoas, mas ainda há pessoas, poucas, muito poucas mesmo, que ainda podem entrar na comunidade, se assim decidirem, ou se assim se propuserem a isso. Isto são mensagens que estou a transmitir. Não é? Quero também transmitir uma mensagem importante, não quero deixar-me passar em claro, porque muita gente me conhece. Tenho uma família muito grande e, além da família, conheci muitas pessoas. Olha o Guerra! Olha o Guerra! E, portanto, e há pessoas que me conhecem bem, sabem isto, e eu não posso também deixar passar isto em claro, senão estaria a desrespeitar a energia da minha mãe. Tenho a minha mãe hospitalizada há 15 dias, não quero deixar passar isto em claro, não é para ter pena, esqueçam essas coisas. Ok? Continuo a fazer o meu trabalho, né? Estas olheiras não é só das mensagens que tenho recebido e que me confrontam, as minhas visões, que eu tinha abafado há 3 anos atrás, pensavam que eram coisas da mente. Vou já falar sobre as visões para acabar o vídeo.
Agora, tenho a minha mãe hospitalizada, está-me a perturbar bastante, estava habituado a tê-la aqui em casa, a minha família e as pessoas que me conhecem, que estão por dentro do assunto, sabem que isto está a mexer comigo, daí eu também ter decidido parar um bocadinho. Pronto, por respeito à minha mãe, que me ofereceu uma coisa, ofereceu. Foi comprando, já tinha 3 no quarto, eu trouxe para aqui 2. E eu nunca liguei a isto, sempre punha de parte. Também é para transmitir uma mensagem a uma pessoa. A minha pessoa especial. Tenho aqui o meu mochozinho, ela já viu, que eu sei que viu. A minha mãe comprou estas coisas, porque sempre depositou muita fé em mim. E eu sempre fui muito gandul desde pequeno. E um bocado disruptivo, muito disruptivo, com conceitos da época e atual. Lidei com muitos jovens, mesmo quando era jovem, disruptivos. E como professor tive N experiências. Só que quem é professor é que sabe o que passa dentro de uma sala de aula e as pessoas às vezes dentro da sala de aula acham que é mais difícil. Não é. Quando só se começa a conhecer verdadeiramente os jovens, isto vou afirmar aqui e venha quem vier dizer o contrário, mas só se começa a conhecer verdadeiramente os jovens, as crianças. Eu dava aulas desde o 7º, alunos com 11, 12 anos, até ao 12º, até eles 17, 18, 19 anos, até entrarem para a universidade. Eu, por acaso, gosto de todos os anos, mas o 7º ano, o primeiro ano, que eu dava aulas, era quando eu criava um elo mais íntimo com os miúdos, porque eles ainda eram muito, muito inocentes, muito meigos, muito... Depois, a partir do 8º, 9º, começavam 12, 13, 14 anos, começavam-se a afastar, e eu deixava, claro. A tal independência deles, os seus segredos, é normal. Depois no 11º, no 10º tinha uma atitude, no 10º ano, com eles com 15, 16 anos, eu tinha uma atitude mais macia. 11º já começava a apertar com eles, 17 anos, 16, 17. E quando chegavam ao último ano, antes de ir para a universidade, eu apertava mesmo com eles. E eles sabem disso, os meus alunos sabem disso. Era bravo eu. Mas ninguém, se perguntarem o professor Guerra, não vou falar sobre isto. Corta. Não podem pensar que me estou a gravar. Pronto. Como eu acompanho e falo em crianças, porquê? Porque eu dei muitos anos, aulas a 7º anos, 8º, 9º, por aí fora. Apanhávamos com 11, 12 anos, eram crianças, né? Até jovens, né? 18 anos. Eu fui jovem até aos... lá que idade. E pronto, tive muitas experiências, ainda bem. Aquilo que eu digo que no início do livro, faço um agradecimento aos meus alunos, porque aprendi muito com eles, mesmo muito. Proporcionaram durante estes 30 e picos anos que dei aulas. Digo 30 porque é um número mais redondo. Aprendi mesmo muito com eles. E agora também tenho alguma responsabilidade em passar esse conhecimento, aquilo que eu aprendi com eles, tentar passar esse conhecimento. Assim me pedem, e eu assim o faço, porque no fundo vocês sabem que o Girassol está mais vocacionado também para os jovens. E quando digo jovens, não é crianças, não é? Digo jovens, 20, 21, 22, por aí fora, né? 30 anos. Como eu disse no último vídeo, tinha 33 anos quando fiz o que fiz. Era um jovem, não me sentia com 33 anos, a gente é jovem. Quando chegou aos 40 e tal, é que a gente olha para trás e era tão novo, não sabia nada. Já sei, as visões. Quero falar sobre isto.
Estou a arrotar um bocadinho, mas eu sei porque é que estou a arrotar. É um tema sensível e não querem que falem. É este. Todos os seres humanos, por isso há bocado falei que havia alguns aí espalhados, junto à costa, não só, dentro também. Todos os seres humanos têm visões durante a vida toda. Só que, como somos influenciados, rapidamente o cérebro faz aquela visão, fala isso lá no livro, mais profundo, claro, aquela visão de que aquilo é uma baboseira da mente, que é uma ilusão. E a mente encarrega-se de fazer esquecer aquilo, para manter, ok? Explico porquê é que a mente faz isso, porque é que a mente atua assim, explico isso também lá no livro, porque é que a mente toma esse comportamento. Mas todos os seres humanos têm visões, muitas visões, durante a vida toda. O cérebro é que se encarrega de abafar essas visões para que a pessoa não use os seus dons. Quem ler o livro percebe o que eu estou a dizer. Que era o que eu dizia aos meus alunos. Todos nós temos dons. E é preciso descobri-los dentro de nós. Como é que os descobrimos? São as nossas visões. Ora, se nós não aceitarmos as nossas visões como verdadeiras, como eu expliquei aqui que tive uma visão de trabalhar com jovens, né, há 3 anos atrás, e vi bem claramente o que era. E, claro, vou ter que me aprofundar mais e continuar a estudar e essas coisas todas, para ser um coach motivacional, não é assim? Não. Coach emocional. Uma palavra assim, que não perturba a lei. Os polícias estão lá todos os dias a fazer novas leis. O gajo está sempre a atualizar. Só sabem fazer lei. E, portanto, a mensagem importante aqui, no fim deste vídeo, que eu também quero passar, é que todos nós temos visões. E não devemos abafar as nossas visões, os nossos sonhos, no fundo são os nossos sonhos, só porque a mente coloca bloqueios. Se vocês soubessem as dificuldades que eu tive desde que eu comecei a escrever o livro, se eu deixasse que a mente me influenciasse, não tinha editado o livro, nada. Agora, o que eu aprendi depois de editar o livro, escrever o livro, proof reading, por aí fora, passei, isso é que me fez crescer mais, volto a dizer, isso é que foi uma grande aprendizagem, não foi o livro final, quer lá saber do livro final. Agora já estou interessado em aprender mais coisas, enriquecer-me, crescer como pessoa, estudar, crescer mais, expandir mais, para eu depois, se quiser, porque eu sei que quero, não é? Se quiser, poder escrever outro livro. E depois, futuramente, porquê? Para ajudar as pessoas que o comprarem, só isso. Essa é a minha intenção. Para quem se lerem um livro, ou para quem lê o livro, está lá bem explícito. Podia perfeitamente retirar-me, vivia confortavelmente, ok? Sozinho, ninguém me chateava a cabeça, confortavelmente, no meio do monte, e deixava isto pegar fogo. Agora, eu sinto dentro de mim, desde pequeno, que tenho que fazer alguma coisa, não posso fazer de conta que nada se passa. Como hoje ouvi eu pus lá uma espada, já dei aqui uma espadada, não sei se já reparaste. Bem grande logo no início, cortar logo. Sou um bocadinho às de espadas, gosto muito da verdade. Desde jovem que sei, né? A mensagem dessa pessoa, eu disse, e muito bem, e é bem verdade, já sei isso há muito tempo, por acaso, sei,
mas ela vai reforçar ainda mais, porque é sempre bom ouvir. A gente deve ouvir palavras sábias para nos reforçar, para que a mente não tome conta. Que vocês não imaginam, também já sei isso, quantidade de... Vou só falar de mestres ascensos. Vou falar só de mestres ascensos. Já para não falar dos seres angelicais, arcanjos, e aquela, como eu digo lá no livro, aquela tropa toda que anda por lá. Seres devas da natureza, xamanismo, um monte de coisas. Ok? Vocês não imaginam a quantidade de seres que estão no outro plano, mas têm um contrato. Ok? E eles não respeitam o contrato deles. Eles não vão interferir com o Duarte se o Duarte não o quiser. Se a minha mente e eu decidir aqui no meu coração que não quero nada com eles, não é? Eles não se intrometem. Vão passando umas mensagens subtis para ver se o cérebro enganam o cérebro, muito subtis. Só que se eu tiver muito mental, deixar-me influenciar pelas energias, não é? E rapidamente, essa mensagem que eles nos enviam, que vem para aqui, está lá no livro, estou a dar spoilers a mais, que vem para aqui, só que a gente, todas as mensagens a gente recebe-as aqui no peito. Aqui, sente-as aqui, no nosso cristal, em que ele vibra. A gente sente que aquilo é verdade. A outra parte, o cérebro, tem uma função muito importante. O cérebro tem uma função muito importante, senão não tinha batalhado, escrito. A inteligência também é importante. A gente também não pode... O cérebro tem uma função importante. Agora depende do grau da importância que a gente dá ao cérebro. Se a gente der a importância de ego ao cérebro, não é? Ao cérebro, não é? De ego, eu sou bom, sou muito inteligente, não sei o que, não sei o que mais, vou estragar tudo. Pronto, e por aí fora. Eu era disléxico a ler, não é? Sempre tive dificuldade em decorar coisas porque não conseguia lia e não conseguia decorar. Sempre tive esse problema. No entanto, não me impediu de ser professor. Tenho os meus dons, não é? E que é aquilo que eu dizia aos meus alunos, cada um tem os seus dons e não é só um, tem vários, não é? Como eu também os tenho. Agora, se eu deixar que o meu cérebro e as outras coisas me influenciem, eu nunca vou chegar ao resultado final, no fundo, que era aquilo que eu vim cá fazer, que eu sei bem o que é que era, mas eu podia me ter acomodado, me encostado para trás, viver sossegado a minha vida toda monetariamente, né? Em vez de me meter em tolarias, né? No fundo, também falo isso lá no livro, foi o que o cérebro me disse, o que é que tu vais meter, não sei o que, não sei o que mais, mas eu não deixei, porque o que sentia aqui era para fazer. Se todos nós pusemos em ação os nossos dons, sejam eles quais forem, né? Estamos a pôr ao serviço. Eu falo isso lá no livro, ao serviço. Não gosto nada dessa palavra estar ao serviço, nunca gostei. Explico isso lá no livro, que é o verdadeiro estar ao serviço. Não andar aí a dar de comer aos pobres. Isso não é estar ao serviço. As tantas até estão a fazer o contrário. Em vez de os incentivar a ir trabalhar ou assumirem o seu verdadeiro eu sou. Isso é que era de valor. Mas pronto. Importante, para não dizer portanto, o que é importante é passar a mensagem que todos nós temos dons muito importantes. Se os começarmos a aceitar e a pôr em ação, eles cada vez mais, como eu fiz umas belas palavras, 2 pessoas hoje. Também preciso de ter reforços. Sou humano igual, preciso também ter reforços, né? Todas as pessoas passam por dificuldades e quanto mais a gente quer seguir o nosso sonho, mais é atacado, mais é tentado ser influenciado para que o cérebro comece a dizer, oh, não sejas tolo, não sejas tolo.
E, portanto, se nós nos abrirmos e começarmos a querer realmente ser quem somos, não é fácil, continuo a dizer, não é fácil. Esses seres todos que estão aí à nossa volta, tanto o mestre ascenso que está lá em cima, desesperado para passar a mensagem, para nos ajudar, nem é mensagem, atenção, eu só me canalizo a mim próprio. Isso é que tenho isso lá próprio, bem explícito no livro. Eu não aceito que receber mensagens de ninguém. As mensagens que eu recebo de outros planos, pessoas mais sábias e por aí fora, conselhos, porque o tempo, as coisas vão mudando muito rapidamente, pensam que as coisas já estão planeadas, que vai acontecer aquilo naquela data, não é assim. As coisas mudam muito facilmente e os mestres que estão lá em cima sabem isso perfeitamente. Melhor, já têm transmitido várias vezes essa mensagem. Anda aí muita gente a passar a mensagem que as coisas já estão muito definidas, mas não estão, porque há muitas variações, muitas mesmo, então, todos os dias as coisas alteram-se e aquilo que eles dizem, eles não sabem tudo. Os mestres, os anjos, os arcanjos, não sabem tudo. Isso é uma grande mentira. Uma bola que criaram de falsidade. Eles só sabem quando querem saber, ligam-se à energia que querem saber. Vou ser aqui bem explícito, que é para não andar aqui a esconder nada também de certas coisas. Um mestre desencarnado, um anjo, um arcanjo, cheio de devas, quando querem saber alguma coisa, interiorizam-se dentro dele e acessam energias externas. A maior parte do tempo eles estão dentro deles. Quando desejam saber algo novo, ok? Quando querem saber algo novo, expandem-se, abrem-se. E o que é que fazem? Vão ver potenciais. Potenciais! Não é futuro. São potenciais. Só que os potenciais, como eu já expliquei lá atrás, alteram-se muito facilmente. E agora cada vez mais. Não é? Tantos exemplos. É aquilo que eu venho falando, vários caminhos. Okay? Doutor Estranho, milhares de visões que ele teve, escolheu uma que ele achou que era a mais acertada. No entanto, ninguém o percebeu. Os mestres veem potenciais. Só que depende de quem está aqui, e estou a falar de quem está aqui porque neste é o que nos interessa, não é? Para quem eu estou a falar, são os que estão aqui, são os que estão lá em cima. É que decidem, não é? Se eu não decidisse, podia ter escrito o livro e arrumado-me dentro da gaveta e ir dar aulas, não é? E neste momento não estava aqui a gravar um vídeo, nem a assumir um compromisso, né? Me irei abrir mais, tentar seguir outro caminho. Né? Preciso de dinheiro também. Né? Se quero seguir outro caminho, tenho que trabalhar para isso. Não cai do céu, continuo a dizer. Né? Pronto, é esta a mensagem que eu quero passar. Se as pessoas decidirem realmente arriscarem dentro delas, darem tal salto de fé, não custa assim tanto, mas o que eu vos digo. Depois olham para trás e pensam assim, que burro que eu era. Porque é que não fiz isto mais cedo? Sempre assim, não é? Custa no início, seja o que for. Mas depois a gente olha e pensa assim, ei, velho, porque é que não fiz isto mais cedo? Era tão inocente. Pronto, não vou cortar isto, já está muito tempo, já chega de conversa. Mas a primeira mensagem que eu transmiti no vídeo é muito importante. Que fique bem claro, para quem me está a ouvir, eu conheci a minha pessoa especial e volto a reforçar isso, porque é muito importante. Final de janeiro. Okay? E agora está a chegar o mês 6. Ela sabe porquê. Não, pronto, não interessa. É o mês 6, junho, e as coisas em junho, não é só para mim, atenção, vão alterar muito, vão mexer muito com as pessoas,
ou junho de 2006, 6-9. Nasci em 69, para quem não sabe. E portanto, e o que é importante é passar também esta mensagem no final, voltar a reforçar para que certas energias que, pronto, que já não fazem parte deste meu novo Duarte, nem desta energia que eu estou a seguir, e que muita gente não vibra, e eu sei disso perfeitamente, também não quero que vibre, 0,0000001. Porquê? Porque se tem essa porcentagem muito pequenina, depois é que vai fazer a diferença, não vou ser eu. Continuo a dizer isto. Porque as pessoas têm que assumir o seu poder, que é uma mensagem final. Cada um tem que assumir o seu poder. E eu, se tenho o meu poder, né, de estar aqui a enfrentar a câmara, não posso passar por cima do poder dos outros, ok? E nunca o irei fazer, nunca. Fica aqui bem claro. E portanto o meu desejo é que eu, ao abrir agora, né, novos desafios, possa atrair pessoas com a mesma visão. Com a visão que não estão aqui. Claro, a vida monetária é importante, a gente sabe disso tudo, né? Quero beber um vinho, 1000 euros, né? Se esqueça. Quero experimentar, ter essas experiências. Agora, eu só poderei, não é dar aulas a vida toda que vou beber um vinho de 1000 euros, até posso beber, mas depois ando um mês a seguir, o cartão de crédito a zero. Isso não é viver. É uma ilusão de vida. É uma ilusão de abundância. Em que eu tenho abundância, mas é com cartão de crédito. Isso é uma ilusão de abundância, meus amigos. Vou passar uma mensagem aqui à classe média, que lá porque têm um bocado de dinheiro, acham que vivem bem. Isso não é viver bem. É por isso que a minha função é provocar inveja em quem tem menos, para querer ter mais do que eu. É essa a função de todos nós. Provocar naqueles que têm menos, provocar inveja e fazê-los lutar para terem mais do que nós. Certo? No fundo é descobrir dentro deles qual é o potencial, o máximo potencial deles, toda a gente o tem, para o pôr cá para fora, para ser melhor que o guerra. Ok? E chegar mais longe que o guerra, não cheguei a lado nenhum, né? Mas até já cheguei. Tenho que enfrentar uma câmara. E ando todos os dias de cabeça erguida. As pessoas que sabem que eu ando a fazer isto, eu quero lá saber. Venham-me lá questionar essas vozes que andam para aí. Não tenho coragem sequer. Porque já sabem como o guerra é bravo. Pronto, espero que muitos sigam o meu exemplo, no fundo. Deixarem-se de ser humilhados, né, e maltratados. Eu vi hoje uma pessoa e falou muito bem que quando nós andarmos aqui a ser maltratados e humilhados, apesar de ganhar muito dinheiro, ser os chefes da família e sustentar toda a gente, e no fundo os outros só nos aproveitam de nós. Isso não é mestria nenhuma. Não chatei mais. Até à próxima. Agora o próximo vídeo que eu hei de fazer, tinha que passar esta mensagem para sarear, para limpar, para entrar em junho, mês 6, como deve ser. Mas já tenho mais, abreijos para todos, ok? Irei fazer um vídeo, claro, vou postar na minha publicidade, uns shorts, segunda, terça-feira, vai depender de como as coisas funcionarem também sou humano e tenho as minhas responsabilidades e quem lida intimamente comigo, os meus filhos, sabe do que eu estou a falar, também não depende só de mim. Faço a minha parte e estou a fazê-la bem. Estou a fazê-la bem. Hoje reconheci isso.
Mas custa. É por isso que sou olheiras. Pronto. Mas não me custa só a mim. A vocês também custam. Sofrem igual, ou mais. Ou mais. E portanto, aqui para também vos dar um reforço, que isto é uma prova e a prova cada vez está mais alta, cada vez está mais alta. Cada vez... Aqueles que têm uma função aqui muito importante, a fasquia cada vez está mais alta. E é de propósito, às vezes a gente consegue saltar. Estou a falar isto porque sou professor de educação física, saltar, barreiras, saltar, salto em altura e por aí fora. Tive experiências muito engraçadas com jovens, eu aprendi muito com eles, mas eles aprenderam muito mais comigo. Ui, cada experiência com jovens a precisar de quê? De um coach, de um treinador emocional ou de uma mentoria de bem-estar emocional, cada palavra, que é para não chocar a lei, ou uma orientação motivacional, no fundo é isso. No fundo é o que as pessoas que estão ligadas à espiritualidade fazem exatamente a mesma coisa que os alunos. Exatamente a mesma coisa que os alunos. Uma motivação. Não é? Agora não podemos ficar eternamente agarradas a feitos vampiros, né? Chupar a energia deste, daquele, daquele outro. Depois quando as pessoas dão por ela, não é fácil depois sair, eu sei. Não é nada fácil. Ora bem, é por isso que eu prefiro jovens e crianças e jovens, porque toda a vida sempre me identifiquei mais com eles, vejo uma pureza, estão mais libertos da influência. Não interessa. Abreijos, ok? Bom fim de semana, divirtam-se. Amanhã vou fazer uma grande churrascada aqui com os meus filhos, aqui em casa. Vamos comer do bom e do belo, fazer uma bela carvão, uma bela fumaça, ficar bem a cheirar a fumaça. E pronto. E depois tenho os meus compromissos, claro. Continuo. Aquele abraço.